Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler, queridos, do versículo 18 ao versículo 23. Vou te pedir para baixar um pouquinho o meu volume aí, que a hora que eu me empolgar, ninguém vai aguentar ficar aqui dentro. Abra sua Bíblia na primeira carta que João nos escreveu, no capítulo 2. Quero ler com você do versículo 18 ao versículo de número 23. 1 João, capítulo 2, do 18 ao 23, a palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração. E assim como clamou o pastor Lucas há pouco, Deus, que o Senhor ministre nas nossas vidas, que todos nós sejamos impactados pela Tua palavra e, através desse texto, encorajados a perseverar, a permanecer na verdade. Age, Deus, com graça, ministra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, existem muitos tipos de mentira. Tem a mentira deslavada, as quais a gente percebe descaradamente em boa parte da classe política do nosso país. Tem aquela mentira que é a mentira para evitar passar vergonha, e essa é uma mentira que alguns conhecem muito bem, que é aquela mentira que você conta tentando se enturmar. Você precisa ter um tipo de relacionamento com alguém, com um grupo de pessoas, e então você mente para fazer parte daquele grupo, para de alguma forma se enturmar. E tem aquela mentirinha supostamente inocente, e eu disse supostamente inocente, porque de inocente ela não tem nada. É a mentirinha inocente que acompanha a pergunta: amor, tô bonita assim? Né? E eu costumo dizer que é melhor você, marido, falar a verdade e passar uma semana no sofá, do que você mentir e depreciar a sua esposa através da mentira e sustentar o seu relacionamento com a mentira. Fale a verdade. Verdade é sempre melhor. Mas também existe aquela meia-verdade. E o meu pastor sempre dizia, o pastor Lucas já falou essa frase várias vezes aqui, mas a primeira vez que eu escutei foi do meu pastor. Meu pastor dizia: meias-verdades são mentiras inteiras, mentiras completas. Não tem nada de meia. Até mesmo a bajulação, queridos. A bajulação é um tipo de mentira. Porque a bajulação é sempre algo exagerado. E na maioria das vezes esse exagero é uma mentira. Quando você eleva demais o caráter de alguém, as virtudes de alguém, com o intuito de bajular, é porque o caráter não era tão elevado assim, as virtudes não eram tão grandes assim. A verdade é, queridos, é que a verdade é sempre melhor. Nunca nós podemos ficar do lado da mentira. No entanto, por incrível que pareça, existe um tipo de mentira que pode trazer consequências ainda mais catastróficas para a nossa vida.
E que é uma mentira que nós costumamos tolerar com um pouco mais de facilidade do que qualquer outra mentira. É a mentira do engano doutrinário. A mentira é sempre destruidora. Mas a mentira religiosa, ela pode causar estragos tremendos na mente e no coração das pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que a sinceridade da fé é o que realmente importa. Afinal, você já deve ter ouvido muitas vezes, o que importa é ter uma religião, não importa qual seja essa religião, o que importa é ter uma religião. Ou então, o que importa é ser sincero na sua fé, independente de qual fé você tenha, de qual fé você professe. A verdade, queridos, é que muitas pessoas, mesmo sendo absolutamente sinceras naquilo que elas acreditam, estão a passos largos para a morte, para a condenação. Quando se tratam das coisas de Deus, irmãos, quando se trata de questões que envolvem salvação ou condenação, sinceridade não é suficiente. Afinal, existem muitas pessoas nas igrejas por aí afora que estão sinceramente enganadas na sua fé. Vivendo uma mentira, sendo enganadas por pessoas que estão dentro das igrejas, os enganadores, aqueles que são mestres do engano, mestres da mentira. O texto que nós lemos, queridos, nos faz ter um compromisso com a verdade, nos faz resistirmos pela verdade. Irmãos, não podemos viver a mentira, seja ela de qualquer tipo. Nem a mentirinha inocente, nem a meia-verdade, nem a mentira deslavada, muito menos a mentira religiosa, essa mentira doutrinária, esse engano doutrinário. Porque mesmo que essa mentira seja sincera, queridos, mesmo que essa mentira tenha sido inventado dentro de uma igreja, ainda assim nós temos que evitá-la, nós temos que perseverar na verdade. Porque se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, queridos, que é o tema da nossa série na primeira carta de João, então nós precisamos manter um intenso compromisso com aquilo que é verdadeiro, um intenso compromisso com a verdade. A verdade precisa queimar dentro de nós, queridos, a ponto de nós sermos completamente tomados pela verdade. A ponto de quando ouvirmos um engano, uma mentira, nós ficarmos com o ouvido arrepiado. A ponto de nós percebermos que aquilo se trata de um engano. Como eu já disse nas pregações anteriores, irmãos, as igrejas da Ásia Menor, que eram as igrejas que o apóstolo João pastoreava, estavam sofrendo com o surgimento de uma heresia muito perigosa, o gnosticismo. Essa heresia, irmãos, negava que o Deus Filho havia encarnado, havia se feito carne e, consequentemente, então esses falsos mestres negavam aquilo que Jesus havia realizado na cruz do Calvário. Enquanto orava o Lohan, num momento de confissão de pecados e gratidão pelo perdão, o Lohan falou sobre isso, sobre o fato de Cristo ter pago ali na cruz do pecado, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados. Mas se Jesus não veio em carne, como afirmavam os falsos mestres, então, ele não morreu na cruz do Calvário e, consequentemente, não pagou pelos nossos pecados. Essa era a mentira que muitos estavam seguindo naquele momento.
Aqueles falsos mestres achavam que uma verdadeira experiência espiritual, ela era destinada apenas para alguns que se aprofundavam em conhecimentos místicos, em conhecimentos esotéricos, ou então numa filosofia superior de vida. Mas o pior de tudo, queridos, é que muitas pessoas acabaram por seguir esses falsos mestres e aos poucos começaram a deixar a igreja, a abandonar a vida como igreja. E o apóstolo João escreve justamente para aqueles que resistiam, aqueles que permaneciam, para que eles não fossem enganados, mas para que eles perseverassem na verdade. E o que João faz, queridos, é chamar os seus filhinhos para um compromisso real com a verdade. Por isso, em primeiro lugar, ele vai nos dizer: cuidado com os anticristos. Cuidado com os anticristos. Cuidado, porque eles são opositores de Jesus. No versículo 18, João alerta as suas ovelhas dizendo: filhinhos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, e por isso nós sabemos que é a última hora. Durante a nossa escola bíblica de quarta, enquanto nós estudávamos o livro do profeta Daniel, nós falamos sobre essa figura, o anticristo. O livro do Apocalipse fala sobre essa figura como uma figura histórica, um ser diabólico, enviado de Satanás, que nos últimos dias vai assumir um papel proeminente na sociedade mundial, e esse ser estará em absoluta oposição a Cristo. Esse ser, o anticristo, demonstrará claramente a chegada do tempo do fim. No entanto, queridos, até esse anticristo aparecer, a história tem nos mostrado que muitos anticristos têm se espalhado pelo mundo, tanto no passado quanto no presente. A referência que João faz à última hora, irmãos, não é uma referência a esse tempo do fim. A verdade é, queridos, que desde que Jesus veio, desde que Jesus encarnou, nós estamos vivendo essa última hora. Enquanto nós vivemos a última hora, que nada mais é do que esse tempo que vai desde a ressurreição de Jesus até o momento em que Jesus voltar, enquanto nós vivemos essa última hora, muitos se levantaram e se levantarão para se oporem a quem Jesus é e àquilo que Jesus faz. Anti, irmãos, é um prefixo que nós utilizamos para expressar alguma coisa ou qualquer coisa que está contra outra coisa. Eu ouço direto: pastor, eu sou anti-corintiano. E a primeira coisa que eu penso é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos, nós não podemos nos deixar enganar. Tudo e todos que se opõem a Jesus são anti-Cristo. Estão em total oposição a Jesus. Estão contra quem Ele é e contra tudo o que Ele fez e faz. E isso diz respeito a pessoas, instituições, ideologias, filosofias, formas de pensamento. Se estão em oposição a Cristo, são anticristos. Estão em oposição à pessoa de Jesus, estão em oposição à sua obra na cruz, estão em oposição à transformação de vidas que Jesus promove, são anticristos. E o alerta de João para nós, para a igreja do primeiro século é: cuidado. Não se engane, eles estão por aí. Estejam alertas, não deixem de vigiar. Aqueles que se opõem a Jesus têm surgido aos montes por aí.
No entanto, querido, João também fala uma coisa muito triste. Cuidado com os anticristos. Mas tome cuidado, principalmente porque eles saíram do meio da igreja. Não é isso que ele fala no versículo 19? Primeira parte do versículo, eles saíram do nosso meio. Os anticristos, aqueles que se opunham ao próprio Jesus, aqueles que se opunham à obra de Cristo na cruz, eram da igreja, irmãos, estavam na igreja. Eles não eram estranhos, desconhecidos ou seres horríveis com chifre, capa e tridente. Não! Eles eram gente conhecida da igreja. Gente que tinha vivido muita coisa junto com os irmãos a quem João escrevia. Irmãos, desde o primeiro século tem gente se desviando simplesmente pelo fato de que não ama Jesus. São anticristos. E queridos, nós precisamos alertar para essa realidade, nós precisamos atentar para isso. Para nossa tristeza, queridos, nem todos os que são membros ou frequentadores de uma igreja são de fato homens e mulheres de Deus. A gente encontra nas igrejas muitas pessoas que vivem uma vida completamente indiferente à verdade do Evangelho. Gente que vive uma vida imoral, indigna de Cristo. Mas não é apenas do ponto de vista moral. Não é apenas do ponto de vista comportamental, irmãos. Nós precisamos amadurecer e perceber que existem pessoas que estão em clara oposição a quem Jesus é e ao que Jesus fez e que estão dentro das igrejas. Irmãos, todas as heresias da história da igreja surgiram dentro das igrejas. Toda tentativa de negar Jesus surgiu dentro das igrejas. Justamente porque é bastante provável que os maiores anticristos estejam dentro das igrejas, ou pelo menos saindo delas. E por mais incrível que pareça, quando as pessoas saem da igreja, nós temos a tendência de tentarmos desesperadamente encontrar algum culpado dentro da igreja. Ah, foi o pastor que não deu atenção para aquela pessoa. Ah, foi o conselho que foi muito rígido demais. Ah, sabe o que é? São os irmãos que são os hipócritas. Chega a ser irônico, irmãos, que quando alguém abandona a fé, a gente tenta encontrar culpados dentro daqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. No entanto, irmãos, João diz claramente, eles não eram dos nossos. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Eles não eram dos nossos. Abandonaram a fé porque nunca celebraram a fé. Abandonaram a igreja porque não se dobravam ao Senhor da igreja. Eram anticristos, estavam em oposição a Jesus, mesmo frequentando a igreja. É claro que não é por isso que nós devemos abandonar essas pessoas, nós continuamos orando por elas, nós continuamos clamando para que elas se arrependam e creiam em Cristo, que elas venham a amar de fato Jesus. No entanto, queridos, a responsabilidade pesa sobre eles e não sobre a igreja. Foram embora porque não eram dos nossos. João continua, porque se tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Queridos, ainda que existe uma tristeza enorme por estes que saíram, nós temos um consolo que é ainda maior. A certeza da perseverança. Aqueles que permanecem fiéis a Jesus e ao Evangelho, esses vão permanecer. Irmãos, esse texto fala de uma realidade tremenda de perseverança. A constância é a marca dos salvos, queridos.
aqueles que deixam a igreja, que abandonam a fé, é porque na realidade nunca tiveram fé verdadeira. Preste bem atenção, João não está falando de gente que resolveu mudar de igreja, sair da igreja A e ir para a igreja B. Mudar da igreja pode ser uma atitude bastante questionável em alguns casos, mas em algumas situações é justamente porque você é crente e ama Jesus que você precisa mudar de igreja. O que João está falando nesse texto, queridos, é de gente que aparentemente tinha fé, mas que claramente abandonou aquilo que dizia estar convicto. Gente que abandonou o Evangelho. No entanto, aqueles que perseveraram, aqueles que perseveram, aqueles que são constantes, estes são a verdadeira igreja. Aqueles que saíram nunca foram igreja, ainda que fossem membros, ainda que fossem amáveis, ainda que realizassem boas obras, nunca foram igreja. Nunca foram dos nossos, nunca estiveram conosco. Irmãos, nós precisamos acordar para essa realidade. Nem todos que são membros de uma igreja pertencem verdadeiramente à igreja de Jesus. O que vai demonstrar que você verdadeiramente pertence à igreja de Jesus é a sua constância. É se você vai permanecer até o fim da sua vida, até o seu último suspiro. A verdade é que se você abandonar é porque você nunca foi de Jesus verdadeiramente. Eu dizia, queridos, que o presbítero Márcio, que foi presbítero lá em Araucária, e que hoje está lá em Rolândia, ele dizia assim: pastor, quando alguém deixa a igreja, é porque já deixou de Jesus faz tempo. É porque largou de Jesus há muito tempo. No entanto, se você permanecer, é porque independente das lutas que você viveu, você sempre foi de Jesus. Independente das batalhas que você precisou lutar, você sempre foi de Jesus. A pergunta é, irmãos, será que a nossa perseverança, essa nossa constância, essa nossa permanência vem do meu e do seu esforço? Será que essa perseverança vem da nossa capacidade? É evidente que não, irmãos, é evidente que não. Nós perseveramos porque, em segundo lugar, nós temos a presença do Espírito e o verdadeiro conhecimento de Cristo, e por isso nós podemos descansar. Nós descansamos na presença do Espírito em nós e no conhecimento de Cristo. É isso que João vai nos dizer nos versículos 20 e 21, irmãos. Mas vocês têm uma unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. A nossa perseverança, irmãos, depende da presença do Espírito e do conhecimento de Cristo, e não de nós, não dos nossos esforços, não da nossa capacidade de perseverar. Uma das doutrinas mais confortantes da nossa denominação, queridos, é a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, Deus os fará perseverar até o fim. Mas essa perseverança não vai acontecer porque nós somos bons, ou porque nós realizamos grandes obras, ou então porque somos bonitos e cheirosos. Não. Nós perseveramos até o fim por causa da graça e da misericórdia de Deus. Nós perseveramos até o fim porque a presença do Espírito e o conhecimento de Cristo nos fará permanecer na verdade. Essa unção que vem de Jesus, que João chama de o Santo, é a presença do Espírito na vida daqueles que verdadeiramente creem em Jesus.
A presença do Espírito não está destinada a um grupo especial de crentes, irmãos. A presença do Espírito é real na vida de todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Não é apenas para os líderes, ou então para os pastores, ou aqueles que são mais espirituais, como se essa designação existisse. A presença do Espírito é uma realidade para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus têm a presença do Espírito em suas vidas. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que dentro de mim, dentro de você, habita o Santo Espírito de Deus. E Ele está o tempo todo conosco, nos confortando em tempos difíceis, nos capacitando para o serviço através dos dons, nos fortalecendo em meio às lutas, nos confrontando nos nossos pecados. E aqui eu preciso te alertar. Se essas coisas não acontecem com você, então muito provavelmente você não é crente não, como diz um pastor no Instagram. Você não é crente não. Você precisa se converter. Se o Espírito não te conforta na hora da dor, se você nunca acha que está capacitado para servir, se você nunca se sente confrontado a respeito dos seus pecados, então é muito provável que você ainda precise de conversão. O Espírito habita em todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Porque o Espírito também faz uma outra coisa importantíssima em nós, queridos. Ele faz com que o meu e o seu coração queimem ainda mais por quem Jesus é, nos fazendo ficar ainda mais apaixonados por Jesus, atraídos por Cristo, nos fazendo contemplar cada vez mais as maravilhas e virtudes de Cristo. É justamente por causa da presença do Espírito em nossas vidas, queridos, que nós conhecemos a verdade, que nós temos conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo vem do Espírito da verdade que nos ilumina e que nos guia para Jesus, sempre para Jesus, nunca para longe dele. Ninguém chega ao conhecimento da verdade sem a unção do Espírito. Ninguém chega ao conhecimento de Cristo sem a presença do Espírito. Sem a presença do Espírito, tudo que nós podemos ter é a mentira. Mas nós, queridos, nós precisamos lidar com a verdade, com aquilo que é verdadeiro. A verdade é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a nossa mente, é fundamental para o nosso coração, mas ela é também fundamental para aquilo que nós cremos. Nenhuma fé vai ser saudável baseada em meias verdades ou em mentiras. Nenhuma fé pode ser saudável se ela for sustentada no engano. Tudo o que é diferente daquilo que a palavra nos diz procede da mentira. É um engano. Nós cremos na verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e dono das nossas vidas. Essa é a verdade. E é essa verdade que sustenta a nossa perseverança, irmãos. Tudo o que é diferente disso é mentira. Se alguém abandona essa verdade, também vai começar a não ver o menor sentido na vida da igreja e vai acabar por deixar a igreja também. Vai começar a seguir a mentira. Sabe como é que isso acontece? Ou como começa a acontecer? Eu não preciso da igreja para adorar Jesus, ou para amar Jesus, ou para adorar a Deus, ou para buscar a Deus. Eu não preciso estar com os irmãos para conhecer a Cristo. O que João está nos dizendo é exatamente o contrário. Aqueles que saíram do nosso meio não eram dos nossos, mas aqueles que procedem da verdade, aqueles que permanecem na verdade, são aqueles que permanecem entre nós. E é justamente nessa mentira que acaba demonstrando quem são os anticristos, quem são
os falsos mestres. E é por isso que, em terceiro lugar, João alerta as suas ovelhas: não se contamine com a mentira. Não se deixe contaminar com aquilo que é enganoso. Ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Irmãos, é bastante comum nós encontrarmos gente assim por aí. Nossa, pastor, mas eu nunca vi gente assim. Quer ver como você já viu? Com certeza você já trabalhou ou trabalha, ou estudou ou estuda com gente que acha que essas coisas de Jesus, é normalmente assim que as pessoas falam, ou então essas coisas de crente são histórias inventadas por homens. Já ouviu gente falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas também não é raro a gente encontrar pessoas que acreditam na existência de um Jesus histórico. Mas identificar esse Jesus histórico com o Cristo, o Filho de Deus Salvador, é outra história completamente diferente. E nós nos relacionamos com gente assim o tempo todo, queridos. No entanto, o mais comum é nós encontrarmos pessoas que são até muito religiosas. Às vezes até se dizem cristãs, elas se identificam como cristãos, mas que, na realidade, negam quem Jesus é, ao negarem o que Ele fez e faz. E as igrejas estão cheias de gente assim. No momento em que alguém duvida do poder de Cristo ao salvar o homem pecador, e não importa o quão pecador esse homem era, no momento em que alguém não crê no poder transformador do Evangelho, no momento em que alguém acha que a ética, ou então o amor, ou então a fraternidade, ou então as boas obras são mais importantes que o Cristo, então ali há um negar da verdade. Negam o Filho e negam também o Pai. Em todos esses momentos, apesar de nós não percebermos, queridos, existe uma terrível oposição a quem Jesus é e ao que Ele fez e faz. Negam que Jesus é o Cristo, negam o Pai, negam o Filho. Entenda, meu irmão, minha irmã, ninguém vai vir à frente da igreja e vai dizer: olha, Jesus não é Deus, ninguém vai fazer isso. Mas quantas vezes nós ouvimos o discurso de que o que importa é ter uma religião, qualquer que seja, tá bom, qualquer religião serve. Quantas vezes nós vemos algumas pessoas tentando diminuir Jesus, colocando ele em pé de igualdade com o Dalai Lama, com Buda, com Confúcio, ou até com Maomé, alguns até com horóscopo. Quantos não são aqueles que reduzem Jesus ao Papa fulano ou ao pastor ciclano? Quem faz isso está negando que Jesus é o Cristo. E como João diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. A identidade do Filho está no Pai, e o Pai é revelado no Filho. Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Mas ele também diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É impossível crer em Deus de verdade e não crer em Jesus. Se alguém diz que crê em Deus, mas que não crê em Jesus, então está mentindo. Crê num Deus imaginário, num Deus que ele mesmo inventou ou que alguém inventou para ele, mas não crê no Deus vivo e verdadeiro. Só Jesus pode nos levar ao Pai, irmãos. Só Jesus nos mostra o Pai. Se alguém não crê em Jesus, também não crê em Deus. Irmãos, não é importante ter uma religião. O importante é ter Jesus. Ter uma religião só vai te empurrar com mais força ainda para o inferno.
ter uma religião, acreditar em um Deus, qualquer ele que seja, não é suficiente. O importante é crer em Jesus, é ter o Filho. Se você tem uma religião, mas não tem Jesus, a verdade é que você está tentando se justificar a si mesmo, baseado na sua própria religiosidade. Ou seja, você está tentando ser o seu próprio Salvador. O único Salvador que de fato nos conduz a Deus é Jesus Cristo. Porque aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. É Jesus que nos revela o Pai, irmãos. É só através de Jesus que nós somos religados ao Pai. Concluindo, irmãos, todas as heresias da história da igreja saíram de dentro da igreja. Saíram de pessoas que eram sinceras a respeito daquilo que criam. Ou então saíram de pessoas que propositadamente queriam enganar outros. É por isso, queridos, que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos por aí, com aquilo que nós vemos na televisão, na internet. Muitos dos anticristos modernos ocupam os canais de TV, falam nos canais de rádio e têm sites na internet. Muitos dos anticristos modernos podem, em algum momento da sua vida, ter sentado ao seu lado na igreja. E para lutar contra a mentira, você precisa lembrar: eles não são dos nossos. São opositores de Cristo. Saíram do nosso meio, porque nunca foram dos nossos. No entanto, a melhor forma que nós temos de lutar contra a mentira, lutar contra esse inimigo que vem de dentro, é que nós mesmos perseveramos na verdade. Para perseverar na verdade, então pregue ao seu coração: o Espírito habita em mim. O Espírito habita em mim. Prega para você mesmo essa realidade. O Espírito habita em mim. E se o Espírito habita em mim, ele me conduz ao conhecimento de Cristo. É isso que o Espírito está fazendo em nós, queridos, em todo momento, nos conduzindo cada vez mais para o conhecimento de quem Jesus é. Sem a presença do Espírito, sem o conhecimento de Cristo, fatalmente nós seremos contaminados com a mentira. É por isso que eu quero te fazer olhar para uma última coisa que é importantíssima nesse texto, a última frase que nós lemos. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você já reparou como nós espiritualizamos algumas coisas que não são espirituais? Nós achamos que esse tipo de confissão é algo que nós fazemos internamente. Eu confesso Jesus no meu coração. Não, a Bíblia fala sobre crer no coração. Mas confessar é com a boca. Eu confesso Jesus na minha mente o tempo todo. Logo que eu acordo, eu confesso Jesus dizendo: Deus, obrigado por esse dia. Pensando: Deus, obrigado por esse dia. Eu confesso Jesus no meu trabalho o tempo todo. Quando alguém me maldiz, me calunia ou fala mal de mim, então eu peço para Jesus livrar ele de mim, sair essa pessoa de perto de mim. Isso não é confessar a Cristo. Isso é, no máximo, um pensamento positivo gospel. Confessar a Cristo envolve a sua boca e a sua voz. Confessar a Cristo envolve não apenas vir aqui na frente uma vez na vida e falar assim: olha, assim como vocês creem, eu creio. Ou então falar sim para todas aquelas perguntas que o pastor faz. Confessar a Cristo
é a melhor forma de nós lutarmos contra a mentira e perseverarmos na verdade. A melhor forma de lutarmos contra a mentira é confessando o Filho. E nós confessamos o Filho, não apenas num ato público de profissão de fé, como nós fazemos, mas nós confessamos o Filho quando nós dizemos para os nossos familiares quem Jesus é. Nós confessamos o Filho e temos o Pai quando nós contamos para os nossos colegas de trabalho o que Jesus, o Filho de Deus, fez por mim. Nós confessamos o Filho quando nós testemunhamos para os nossos vizinhos que nós temos o Pai, porque temos o Filho. O presbítero Luiz Alves, nem foi combinado, antes de começar o culto, ele falou assim: pastor, tem gente que mora 20 anos no mesmo lugar e os vizinhos não sabem nem que são crentes. Nós confessamos o Filho quando nós proclamamos quem Jesus é, sua obra na cruz do Calvário e o fato de que nós temos o Pai porque temos o Filho. Você quer perseverar na verdade? Você quer lutar contra a mentira? Você quer preservar a sua mente e coração do engano terrível dos anticristos e dos falsos mestres? Então passe a confessar o Filho onde você estiver. Passe a proclamar quem Ele é. Passe a dizer claramente o que Ele fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, pagando o preço do nosso pecado, mas não esqueça de lembrar que a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, e por causa disso nós temos a vida eterna. Quem confessa o Filho tem igualmente o Pai. Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós sejamos cada vez mais comprometidos com a verdade e para que nós tenhamos sabedoria para rejeitarmos a mentira dos anticristos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que só perseveramos na verdade por causa do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem movido no nosso coração, porque o Senhor fala conosco. Deus, e ainda que o nosso coração às vezes se sinta atraído por mentiras, por enganos, Pai, que o Senhor traga constrangimento, arrependimento e correção, para que nós não demos ouvido ao engano. Corrige o nosso coração, Deus. Mas, Deus, eu também clamo por aqueles que abandonaram a vida como igreja. Mas não abandonaram apenas por um momento de insatisfação, ou por algum momento de luta, de dor, ou por alguma mágoa. Aqueles que abandonaram e que fazem chacota do que é a igreja, que fazem chocarrice a respeito dos crentes. Aqueles que abandonaram e que agora se viraram contra o Evangelho. Deus, eu clamo especialmente por esses. Deus, que o Senhor os visite claramente. E que, se em algum momento eles ouviram alguma pregação, algum ensino, alguma ministração da Tua parte, que nesse momento o Teu Espírito traga aos corações e mentes, se arrependam, creiam e venham para o Senhor de fato. Deus, por favor, faz isso, Deus. Tem misericórdia. Mas, Deus, eu também quero clamar por aqueles irmãos dos quais o texto não fala, não é sobre isso. Aqueles irmãos que por algum motivo, por insatisfação, por incompreensão, por mágoa, vieram a se afastar da igreja, por desânimo. Oh Deus, tem misericórdia destes. Pai, por favor, que o Senhor traga consciência da importância da vida da igreja,
que o Senhor traga arrependimento de pecados, mas que o Senhor mova a restituição. Ó Deus, trata os corações, Deus, para que essas pessoas também possam retornar. Deus, tanto aqueles que negam o Senhor, possam encontrar na igreja a verdade. Que aqueles que estão magoados com a igreja, possam encontrar na igreja a cura para suas mágoas. Para aqueles que estão desanimados, possam encontrar na igreja o fortalecimento para a sua fé. Deus, que o Senhor traga graça sobre a vida de cada um destes e que eles sejam visitados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Ministra, ó Deus, nos nossos corações, que nós perseveremos na verdade. É o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.